uma semana cheia aqui na igreja, e eu creio que Deus vai manifestar o poder dele através das atividades que nós temos aqui também durante a nossa semana. Nós estamos aí por enquanto ainda parado com a nossa teologia, com a Escola Eclésia, mas aí nas próximas semanas aí nós vamos dar mais informações sobre a nossa escola, e eu acredito que você vai ter tempo aí para poder estar fazendo a sua inscrição e estar conosco aqui todas as segundas-feiras, né, às 19h30. É uma escola poderosíssima, onde você vai aprender muita coisa, querido, em nome de Jesus. Então assim, já fica aí ligado que a gente vai estar abrindo as próximas inscrições. Quero só lembrar também, a gente já está aí programando o próximo encontro com Deus, amém? Então você ainda que não teve, amém, você que ainda não teve ainda a oportunidade, o privilégio de passar por esse encontro, aguarde mais informações aí. Por quê? Porque são apenas 50 vagas, e como é um encontro gratuito, então as vagas elas vão muito rápido. Então assim que a gente soltar as nossas inscrições aí, já pega a sua ficha, já preenche, para que você não fique de fora. Provavelmente fique agora. Nas próximas semanas a gente vai estar falando mais sobre a data certa aí do nosso próximo encontro, amém, queridos? Só fica ligado aí para quando sair, né, a data, já pega a sua ficha, já preenche para que você não fique de fora. Glória a Deus. Terça-feira nós temos um culto aqui chamado de culto de curas e milagres. Pastor Gamoral toda terça está aqui, é um culto voltado, né, para a área de cura, para a área de milagres, né? Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, mas tem um culto específico para isso? Então quer dizer que é só na terça-feira que acontece curas e milagres? Não, querido. Deus manifesta o poder dele todos os dias, porque aonde você está, a presença de Deus está contigo, e você é portador dessa presença e desse poder, amém? Mas por que um culto específico? Porque nesse dia a nossa fé está ligada num só propósito. Qual propósito que é esse? Curas e milagres. Então assim, é um culto voltado para isso mesmo, específico para isso. Não que os outros dias não aconteçam. Quer ver? Pode ser que nesse momento que nós tivemos aqui de louvor e adoração, Deus curou você em alguma área, amém? Então assim, depende muito da sua fé. Mas esse culto de terça, o que acontece? É um culto voltado para isso, é um culto específico, onde a nossa fé está ligada num único propósito, que é trazer cura mesmo e libertação para as vidas que estão aqui, amém, queridos? Então toda terça-feira às 19h30 é um culto específico de curas e milagres. Às sextas-feiras nós temos um projeto chamado Projeto Recomeçar. É um projeto que atende pessoas que já passaram pelo nosso centro de recuperação, ou pela área da dependência química, ou ainda estão lá, ou pessoas que queiram trabalhar nessa área, que queiram ajudar. Então assim, você é o nosso convidado para estar aqui às sextas-feiras. Você que ainda não teve esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui, esteja na próxima sexta, às 19h30. Projeto Recomeçar é um projeto voltado mesmo para a área de dependente químico e seus familiares, amém? Sábado está de volta aí o culto jovem, não está? Glória a Deus, né, Edu? Então sabadão já tem culto jovem aqui novamente, 19h30, juventude aí batendo pesado, amém, queridos? Então todos sábados às 19h30. E os nossos cultos de celebração às 9h e às 19h todo domingo. Outra coisa, temos o nosso projeto aqui, é um projeto de assistência social na nossa igreja. É um projeto que está arrecadando alimentos para aquelas pessoas que porventura estão passando por necessidade. Então você é o nosso aliado nessa causa, né? Ah, pastor, eu tenho lá em casa alimento, eu posso doar uma cesta básica. Ah, pastor, eu quero fazer uma doação, mas eu não tenho tempo para ir comprar o alimento. Eu posso fazer uma doação em espécie, em dinheiro, fazer um Pix? Pode. Lá atrás tem um carrinho, você vai ver um carrinho de compras lá, tem lá um bannerzinho com um QR Code, pode ir lá, já vai direto, né? Vai direto também. Ah, pastor, eu tenho dúvida em relação a esse projeto. Pode procurar a Maraísa aqui, Maraísa
dá uma cena com as suas mãos. Maraísa, esposa do Fagner, pode procurar ela que ela vai tirar todas as suas dúvidas em relação a esse projeto. É um projeto mesmo de assistência social. Ah, pastor, eu estou aqui, né, e assim, estou passando por um momento de necessidade lá em casa. Procure a Maraísa depois, faça seu cadastro para que você seja alcançado também. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Somos uma igreja, somos uma família, e porventura aquilo que esteja sobrando na sua casa, pode ser que esteja faltando na mesa de alguém, na casa de alguém. Então vamos lá, vamos contribuir. Se cada um aqui contribuir, só aqui na manhã, se cada um de nós trouxer 1 quilo de alimento, olha quantas cestas básicas a gente não consegue montar aqui em um dia, em um culto, né? Então assim, contamos com a sua contribuição aí no nome de Jesus. Amém? Ok, seria possível colocar para mim aqui Filipenses capítulo 4? Crianças, né? Amém. Tem criança aí? Tem? Cadê as crianças? Vem cá as crianças. Vem cá. Vem cá as crianças. Hoje são poucas crianças. Hoje as tias estão bem tranquilas. Aleluia. Glória a Deus. Temos aí algumas crianças. Alguma criança quer orar aqui nessa manhã? Quer? Quer não? Quer orar? Quer não? Então, amém. Então eu oro por vocês. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã pelas nossas crianças, pelos nossos filhos. Declaramos aqui, Pai, declaramos aqui, na autoridade do nome de Jesus, que nenhuma ação do inferno tem poder contra os nossos filhos, tem poder contra as nossas crianças. Eis aqui a igreja de hoje, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelos nossos filhos, filhos obedientes, estudiosos, aleluia, né? Declaramos isso sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Criançada, pode ir lá para a escolinha. Aplaude o Senhor pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 8, se for possível. Quero trazer uma reflexão aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses. O contexto que ele escreve essa carta, ele estava preso. Daqui ele já ia sair para ser morto, para ser executado. E olha só, olha o contraponto. Ia sair para ser executado, para ser morto. E essa carta é conhecida como a carta da alegria. Quem se alegra em saber que a sua hora está chegando, né? Olha só, ele fala assim, finalmente, irmãos, pense em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algum louvor. Ele dá um conselho aqui, eu sei que durante o dia vários pensamentos passam pela nossa mente, né, querido? E aí ele dá um conselho: se for pensar em alguma coisa, pense nisso aqui, pense no que é verdadeiro, no que é digno de respeito, enfim. Versículo 9: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Olha só, isso aqui a gente aprende o seguinte, querido: melhor do que uma palavra lida é uma palavra revelada, mas melhor do que uma palavra revelada é uma palavra aplicada. Amém? Então não adianta você ouvir, você obter conhecimento, sem que esse conhecimento seja colocado em prática na sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Versículo 10: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse em mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Versículo 11: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Porque assim, ele começou a falar um monte de coisa. Pode ser que as pessoas vão sair, falando isso porque coitadinho dele, né? Está lá, passando necessidade dentro daquela prisão, não tem nada, não é verdade? Mas ele já deixou bem claro: não estou falando isso porque eu estou passando necessidade, não estou falando isso é porque eu estou precisando de alguma coisa, não. Por quê? Porque eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Aí ele continua, versículo 12: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Querido, tem gente que é muito de Deus quando as coisas estão caminhando, sim ou não? Eu estou com emprego, estou com dinheiro na conta, né? A Esté falou esses dias assim: meu pai tem 1.000, 7.000, né? Falou: é 1.000 a 7.000, né? É assim,
Tudo é muito bom quando as coisas estão fluindo, né? Eu adoro a Deus, eu amo a Deus quando eu tenho dinheiro no bolso. Eu amo a Deus, eu adoro a Deus, eu creio nesse Deus quando a minha casa tem fartura, quando o meu carro não estraga, porque quando o meu carro estraga já é a mão do inimigo. Querido, carro estraga, tá? Gás acaba, geralmente à noite no domingo, mas ele acaba, amém? Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Isso é Paulo falando. Aí chega no versículo 13, um versículo que você conhece, de cós salteado, ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, antes de chegar no versículo 13, olha o que o apóstolo Paulo falou. Ele fala um monte de coisa, inclusive que ele aprendeu a lidar em toda e qualquer situação, seja tendo muito e seja tendo pouco. Pastor, por que você está falando isso tudo? Porque eu quero falar com você de dinheiro nessa manhã. Quero falar com você também do seu dízimo e oferta. Porque é muito fácil eu ser um dizimista e um ofertante quando eu tenho dinheiro sobrando na minha conta. É muito fácil eu ser um dizimista e um ofertante quando as contas estão em dia. É muito fácil eu ser um dizimista e um ofertante quando eu abro a minha geladeira, abro o freezer lá, está cheio de carne. Amém, querido? Amém. Agora, e quando isso começa a não fazer parte mais da minha rotina? Será que eu continuo com esse mesmo pensamento, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Esse pensamento tem que se fazer presente na minha vida justamente no momento em que eu passo mais necessidade, no momento em que eu tenho mais escassez na minha casa. Que é como eu disse aqui, querido, eu virar para você e falar que eu amo a minha esposa quando o meu casamento está muito bom, é fácil. Mas quando a gente tem se arranhado aí, né? E aí? É muito fácil você falar que ama as coisas quando as coisas estão caminhando, e é quando as coisas não estão tão bem assim. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós, sendo filho de Jesus, né? Sermos homens e mulheres salvos pela graça, não nos isenta de passar momentos difíceis, não. Não é? Por quê? Porque desde quando a terra é terra, há frio, há calor. A semente, né, a plantio e a colheita. A morte, ela chega na casa de todo mundo, inevitavelmente. O pastor está me gorando? Não, querido, eu só estou te dizendo que um dia vai chegar. Por quê? Porque faz parte da vida. A chuva, quando ela vem para o ímpio e vem para o crente. A inflação, quando ela chega na casa do ímpio e chega na casa do crente. A taxação dos 50% chega na casa do ímpio, na casa do crente. Só para você entender que tudo, querido, atinge todos. Agora, se tudo atinge todos, quando você sabe quem você é e quem é o Deus que está contigo, a sua reação é diferente. Está dando para você entender? Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Eu aprendi a lidar em toda e qualquer situação. Aprendi a lidar no muito, aprendi a lidar no pouco, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então é esse desafio que nós temos nos dias de hoje. É aprender a ser fiel a Deus no tempo de escassez também, não só no tempo de abundância. Amém, querido? Queria que você segurasse aí o seu dízimo, a sua oferta nessa manhã. Quero orar pela sua vida financeira. Passa cartão também, o irmão falou, passa cartão ali também. Tem a maquininha ali, tá, querido? Fica à vontade. Tem aqui, só ir ali, só ir lá e passar. Tem aqui o nosso QR Code que você pode fazer pelo Pix, mas se você preferir, pode passar o seu cartão ali também, amém? Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã, te glorificamos, te exaltamos, pois sabemos que o Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Que possamos chegar a esse nível do apóstolo Paulo, aprender a lidar em toda e qualquer situação, aprender a lidar na escassez, aprender a lidar na abundância, porque nós temos a certeza de um Deus que nos fortalece em todas as situações. Muito obrigado, Jesus, pela fidelidade do seu povo. Declaramos nessa manhã, Pai, a fidelidade de cada um aqui, em nome de Jesus. Traga o seu dízimo e a sua oferta nessa manhã. Cadê a Carol? Carol tá por aí, tá aqui. Vem cá, Carol.
Aleluia. Bom dia, igreja, mais uma vez. Graça e paz a todos, amém? Eu tenho um recado aqui para as mulheres. Ô, Ken, coloca aqui para mim aquele banner da conferência de mulheres. Gente, vem aí a conferência de mulheres, dia 16 de agosto, a partir das 3 horas aqui na nossa igreja, para todas as mulheres. E ali está falando que precisa fazer inscrição. Por quê? Por mais que a entrada é gratuita, tem que fazer a inscrição, porque a gente quer organizar algumas coisas para as mulheres. E aí é bom para ter o controle, não é verdade, Gilmar? Para ter um controle. Então, você que é mulher, que está aqui, eu estou aqui com as fichas aqui, eu vou deixar lá atrás, ali na mesinha lá. Você faz a sua inscrição, depois me entrega a ficha preenchida, para a gente ter o controle para essa conferência. Vai ser uma conferência poderosa, gente. Vamos ter 4 ministros, tá? 4 que vão vir aqui. E é novidade, a gente vai estar soltando durante a semana quem são as mulheres que vão estar aqui nessa conferência. Gente, vai ser poderoso, tá? Vai ser muito bom mesmo. Tá com uma programação muito boa, né, Gilmara? Gilmara tá com a pastora Érica aí, na liderança da Rede de Mulheres, e elas estão organizando algo excelente. Se eu fosse você, não ficava de fora e convida uma mulher para vir com você. Amém? Então, eu vou deixar lá atrás, preenche e me entregam, tá bom? Obrigada. Deus é bom. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 9. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo de número 9. Jesus, lá no Sermão do Monte, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Chega no versículo 9, ele fala assim, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém? Só isso. Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos. Te damos graças porque o Senhor é bom. O seu amor, ele é infinito, dura para sempre. Muito obrigado. Louvado seja o seu nome, Jesus. Traga para nós, Pai, nessa manhã, aquilo que o Senhor deseja que os seus filhos ouçam. Em nome de Jesus, que estejam com o coração preparado. O seu Espírito traga revelação, em nome de Jesus. Amém, queridos? Todos nós, inevitavelmente, procuramos viver uma vida tranquila, uma vida de paz, né? Quem não quer ter paz aqui, né, querido? Todos nós. E existe até uma frase aí que diz assim: eu prefiro ter paz do que ter razão, né? Sim, se você gastar suas forças tentando explicar que você tem razão, você nunca vai ter paz. Gente que briga, por quê? Porque ele quer provar a todo custo que ele está certo. E aí vive uma vida sem paz nenhuma, né? Entre a razão e a paz, procure sempre optar pela paz. Por quê, pastor? Porque a razão todos querem ter, porém a paz nem todos conseguem conquistar. Então esse é o ponto. Todos, a humanidade, ela busca por paz. Mas como buscar por paz se o mundo está rodeado por guerra? Não é? Então, infelizmente, nós vivemos num mundo caótico, onde encontrar a paz tem se tornado cada dia mais difícil, porque o mundo é o sistema mundial, né? Só que nós, como cristãos, nós devemos buscar essa paz todos os dias, porque é como eu disse aqui, a paz, ela não está num lugar, a paz, ela está numa pessoa. Eu não busco paz num ambiente, eu busco paz em alguém, e esse alguém se chama quem? Jesus. Então, o ponto hoje é eu viver uma vida de paz, eu querer viver em paz.
Paz, querido, não é ausência de guerra. Não. Paz é um lugar de descanso. Esse lugar de descanso nós só vamos encontrar numa pessoa. E essa pessoa atende por o nome de Jesus Cristo. Paz é um posicionamento de confiança. João capítulo 14, versículo 27. Jesus ele falou assim, ó: deixo-vos a paz, ó, deixo com vocês a paz. A minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Então não se perturbe o coração, nem tenham medo. A paz que Jesus oferece é diferente da que o mundo oferece. Diferente. Existiu certa vez existiu um concurso onde pegaram vários artistas de vários países, e o organizador daquele concurso, ele falou assim: eu quero que vocês reproduzam em uma tela, vocês vão ter 2 horas para reproduzir numa tela aquilo que vocês entendem por paz. E aí aqueles artistas começaram a pintar as telas, enfim. Passaram as 2 horas, recolheram aquelas telas para ver o que os artistas expressaram na tela, o que eles tinham como conceito de paz. E aí foram ver as telas. Numa tela tinha lá um senhor e uma senhora bem de idade, num lugar, isolado, no interior, sentado na varanda, naquela cadeira de balanço. Expressava para aquele artista, aquilo ali expressava a paz. Por um outro artista, uma praia, ele sentado, na areia da praia, e naquela imensidão do céu azul, do mar azul, aquilo ali para ele era paz. Só que chegou em determinado artista, em determinada tela, os organizadores se assustaram, porque eles viram que tinha uma parede rochosa e umas ondas muito grandes batendo naquela parede rochosa. E em meio àquela parede rochosa tinha um ninho de águia, com uma mãe águia e alguns filhotes. E aí eles, intrigados, eles perguntaram: mas como pode você expressar na tela, essa imagem de uma onda gigantesca, bravia, batendo numa parede rochosa, e lá no meio da rocha uma mamãe águia com seus filhinhos? E aquele artista explicou: a vida é assim. A vida é mesmo ondas grandes, gigantescas, fortes, batendo na parede rochosa da nossa vida, mas você está lá, descansando, sabendo do seu local de descanso. Essa é a nossa vida, isso é viver em paz. É saber que a vida, ela vai apresentar para a gente momentos desconfortáveis, querido. Como eu falei aqui antes, a nossa vida, ela é um misto de emoções. O salmista, ele compara a nossa vida com uma neblina. Hoje eu estou aqui, amanhã eu já não estou mais, dissipa muito rápido. Então assim, a nossa vida, ela é assim. Agora, eu preciso compreender uma coisa: muito mais do que eu viver uma vida de paz, muito mais do que eu ter paz, eu preciso fazer com que essa paz que está na minha vida seja transmitida para outros. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados promotores da paz. Porque esses promotores da paz, esses pacificadores, eles serão chamados de quê? De filhos de Deus. Então, muito melhor do que eu ter paz, é eu fazer com que essa paz seja gerada na vida de outros. Agora, eu vou te falar uma coisa, querido: tem gente que ela vem para tirar a sua paz, ou pelo menos para tentar. Não tem esse negócio de, tirou minha paz. Não, querido, ninguém pode tirar a sua paz, amém? Você já ouviu aquela expressão assim: o irmão me tirou da bênção. Querido, ninguém te tira da bênção não, Ninguém te tira da bênção não, até porque a bênção está sobre a sua vida. Amém, querido? Então, o irmão tirou minha paz. Não, ninguém é capaz de tirar a sua paz. É você que permite.
permite sair ali, né, destoar um pouquinho. Mas assim, nós precisamos ser promotores da paz, né? Lembra dos policiais, né? Sempre quando tem uma situação onde há reféns, né? Existe uma classe ali dos policiais que são chamados de quê? De negociadores. Eles só são chamados numa situação extrema, porque existe ali um perigo de vida, né, de morte, não é perigo de vida, é perigo de morte, né? Onde aquelas pessoas estão ali sendo coagidas numa situação de refém, e aí vem aqueles policiais que são especialistas em fazer a negociação para trazer um ambiente de paz para onde há um ambiente de guerra. São policiais treinados para isso. E sempre quando conseguem fazer isso, na maioria das vezes eles conseguem, pela habilidade que têm, o resultado é o quê? É o refém saindo em segurança. Então Jesus nos chamou para ser o quê? Promotores dessa paz, negociadores dessa paz. Jesus chamou eu e você primeiro para ter paz e depois para fazer com que essa paz alcance outros. Olha para esse irmão bonito aí e fala assim: manter a paz. Mas fala com força, manter a paz faz toda a diferença. Agora faz assim, querido, faz assim com a sua mão. Você está levantando a bandeira da paz, amém? Olha só que legal. É isso aí, querido, é viver em paz. E eu quero trazer para vocês uma história aqui, que vai mostrar para mim e para você que quando nós estamos com o coração disposto a promover a paz, todo um povo se beneficia. Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 25. Aqui nós vamos ter 3 personagens, e eu quero trazer essa história para você nessa manhã de uma forma bem rápida e bem clara. Sei que o Senhor está tosqueando as suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte aos seus criados e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a Davi, o seu filho, o que puder. Os rapazes foram e entregaram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Então Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é este filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponha cada um a sua espada na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos seus servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. Olha só, eu vou te contar o contexto dessa história, mas aqui você precisa entender que existem 3 personagens. Primeiro, uma mulher chamada Abigail. Abigail era esposa de Nabal. Abigail, querido, ela significa meu pai é alegre. Esposa de Nabal. Nabal significa tolo. E também existia Davi. Davi, que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Abigail era uma mulher pacificadora, era uma mulher sábia, mas era casada com um homem rude, com um homem ingrato. Abre parênteses aqui, cuidado com as escolhas que você faz.
Fecha parênteses. Nabal era o Bin Laden da época, queridos. Era o Bin Laden da época. É o camarada tolo, né? E aqui a Bíblia vai dizer que nasquelas redondezas Davi estava com 600 homens. 600 homens. E eles, por um determinado momento, eles acabaram protegendo o gado de Nabal. Olha só. Davi com seus 600 homens protege o gado de Nabal. Só que chega um determinado momento que Davi fala assim: poxa, nós estamos aqui, estamos cuidando do gado desse homem aí, vamos pedir alguns favores para ele lá, vamos ver se ele vem em favor aos meus homens. E aí Davi envia o mensageiro para Nabal. E aí Nabal fala assim: olha, quem que é Davi? Quem que é esse cara aí? Eu não vou dar nada para ele não, o problema é dele. Fala com ele que eu não vou dar nada para ele, não vou ser favorável para ele em nada. E aí chega a mensagem de volta. Aí Davi fala: poxa, estou aqui com os meus homens, cuidando do gado desse homem. Vamos fazer o seguinte, vamos para a guerra. Aí Davi fala assim: junta os homens aí, empunha a espada e vão para cima dele. Só que essa notícia de que Davi estava com o exército dele para atacar Nabal chega aos ouvidos da pacificadora, chega aos ouvidos de Abigail. Aí a partir daí Abigail entra em cena. E aí nós vamos aprender algumas lições com essa mulher chamada Abigail. Amém, queridos? Primeira coisa que nós aprendemos com Abigail: um espírito pacificador e manso impede tragédias. Olha o que vai dizer 1 Samuel 25:18. Diz assim, ó: imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 seás de grãos torrados, 100 bolo de uva passa. Aí, hein? Aí, né? 100. Abigail era top, né? 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figos prensados, né? E os carregou em jumentos. Querido, assim que Abigail ficou sabendo o que ia acontecer, ela foi rápida. Ela não pensou duas vezes. Ela poderia muito bem virar para o marido dela e falar assim: junta o exército aí também e vão para cima dele. Quem é Davi? Quem é Davi? Ele está lá usando a nossa terra, ele está cuidando lá assim do nosso gado, mas ele está instalado na nossa terra. Então vamos fazer o seguinte, vamos juntar o que a gente tem de melhor de exército aqui e vamos para cima dele também. Mas essa mulher nem falou nada com o marido, porque ela foi muito rápida em fazer o que nós deveríamos fazer todos os dias: promover a paz e não colocar mais lenha na fogueira. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Chegou alguém para promover guerra, fala assim: eu sou promotor da paz. Eu não sou promotor de guerra, eu sou promotor da paz. Aí, querido, aquela mulher ali era uma verdadeira portadora da graça de Deus. Mulher sábia. Não é à toa que a sábia edifica a casa, mas a tola destrói. Ela escolheu o suprimento certo. Por que ela escolheu o suprimento certo? A Bíblia vai dizer que ela pegou, volta lá para mim esse texto, fazendo um favor. Ela pegou 200 pães, o alimento necessário. Jesus é o que, querido? É o pão da vida. Olha como é que essa mulher é portadora da graça. Ela pega 200 pães. A Bíblia vai dizer também que ela leva 2 odres de vinho. O vinho representa o quê? A alegria do Espírito Santo. Olha só. Aí a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela pega 5 ovelhas guisadas. 5, para que você saiba, na numerologia bíblica, 5 é o número da graça. Aí a Bíblia vai dizer que essa mulher pega as ovelhas que já estavam prontas e preparadas. Não pegou ovelha para matar, ela já pegou ovelha que já estava morta. Ou seja,
a graça não exige esforço nenhum. Essa mulher era portadora da graça ou não era, querido? Sim ou não? Sim, a graça não exige esforços. A Bíblia vai dizer também que ela pegou 5 medidas de grãos tostados, provisão para o agora. Aí ela vai pegar 100 bolos. Essa parte aqui é muito linda, né? 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. A doçura do favor de Deus. Pega isso tudo. A portadora da graça, a pacificadora, pega isso tudo. Abigail aqui nessa ação, querido, ela eleva a sua ação ao nível maior de graça e de sabedoria. Ela pega isso tudo para levar até Davi. Peraí, mas Davi não era o cara, não era a pessoa que mandou o exército empunhar as espadas para poder atacar o reino deles? Aí ela vem com isso tudo. Por quê, pastor? Porque um espírito pacificador, ele impede tragédia, querido. Impede. Mas o que, pastor? Um espírito humilde vai sempre desarmar uma discussão. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 23. Quando Abigail viu Davi, ela desceu depressa do jumento, prostrou-se diante dele com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Ela tinha culpa de alguma coisa, querido? Não tinha culpa de nada. Coitada da mulher, estava lá no palácio dela, lá, ó. E o marido tolo fazendo burrada, tomando decisão errada. Mas a mulher está lá cuidando de casa, lavando roupa. Não, nem isso não fazia, porque tinha um serviçais. Ela falou assim: a culpa é minha, por favor, permite que a tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Versículo 25: meu senhor, não deis atenção àquele homem perverso. Está falando do marido dela. Aí ela deu meio que uma, né? Deu, né? Aquele homem que eu tenho lá, aquele homem perverso que eu tenho em casa lá, aquele tolo, né? Homem perverso, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, tolo. Nossa, querida, pegou pesado com o marido dela, pegou? Meu Jesus, né? A insensatez o acompanha, contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Versículo 26: agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e pela tua vida, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer de mal sejam castigados como Nabal. Versículo 27: que este presente que a tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva. Querido, ela não tinha ofendido alguma coisa, não tinha feito nada, mas ela tomou a culpa para ela. Pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Querido, ela se coloca no lugar de Nabal, essa mulher aqui. Ela tomou a culpa para ela. Isso te lembra de alguém, querido? Hein? Essa mulher era portadora da graça ou não era? Alguém que tomou a culpa no seu lugar? Hein? Alguém que assumiu uma culpa que não era sua? Isso te lembra alguém? O que Abigail queria era a paz, querido. Ela não queria ter razão. E assim, pode falar uma coisa? Muitas vezes na nossa vida nós vamos, sabe, é melhor a gente sair como ruim da história. É melhor a gente sair como o prejudicado da história, do que você querer ficar medindo forças. Não, eu quero é paz. Eu tenho um coração pacificador, eu tenho um coração, eu sou portador da graça. Então assim, beleza, você quer ficar com a sua razão? Fica com a sua razão. Eu quero ficar com a minha paz. Muitas vezes na nossa vida vai ser assim. Vamos ter que deixar de lado, querida, a razão. Mas o que a gente aprende com Abigail, pastor?
que atitudes de paz e reconciliação acalmam a raiva. A partir do versículo 32, olha o que é que nós lemos. Continuamos essa história. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as próprias mãos. De outro modo, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, se você não tivesse vindo depressa, querido, há uma necessidade urgente de promotores da paz nesse mundo, querido. Não é para amanhã, não, é para hoje, é para agora. Se você não tivesse vindo depressa a encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Meu Deus do céu! Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vai para a sua casa em paz. Querido, Abigail foi levar o que para Davi? Em paz. E o que agora Davi dá de volta para ela? Paz. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Quer plantar paz? Você vai ter paz. Agora, quer plantar guerra? É o que você vai colher, a guerra também. Davi, ele recebeu paz da parte de Abigail. E por ele ter recebido essa paz, era o que ele tinha para oferecer agora. E ele oferece para ela: ó, vai para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Olha que lindo isso. Ah, pastor, minha vida está um inferno. Talvez é porque você tem colhido, você tem plantado inferno, né, querido? Começa a plantar paz, amor. Porque assim, quando o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará, isso é nova aliança. É o apóstolo da graça, é o apóstolo da nova aliança que fala. Então, sendo velha aliança, velho testamento, sendo novo, aquilo que você plantar, você vai colher inevitavelmente, querido. Isso aí é certo. Se tem uma coisa que é certa, é a colheita do seu plantio. Mais cedo ou mais tarde aparece. Ah, pastor, eu só tenho colhido coisa ruim. É porque talvez num passado próximo você plantou coisa ruim. Quer colher coisa boa? Começa a plantar a partir de agora coisas boas. Vai chegar a hora desse plantio também. Vai chegar a hora dessa colheita também. Querido, se você continuar essa história, a Bíblia vai dizer que 10 dias depois Nabal morre. E aí o que Davi faz? Eu quero casar com essa mulher. Eu quero casar com essa mulher. Chama essa mulher aí, que essa mulher vai ser minha esposa. Quem não quer uma promotora da paz dentro de casa, né, querido? Quem não quer uma mulher dessa? Aí, mulher, tá vendo? Seja uma promotora da paz, que não vai faltar pretendente para você. Não é verdade? E você que já é casada, seja uma promotora da paz, que o seu marido vai estar sempre disponível. Olha só que benção. 10 dias depois, querido, Nabal morre, Davi manda trazer Abigail e fala assim: eu vou casar com essa mulher. Quando tomamos a atitude certa em relação à paz, Deus faz muito além. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Estou partindo para o final. 2 Coríntios 5, 18. Olha o que Paulo diz para nós aqui, ó. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de quê? Da reconciliação. Como eu disse aqui no início, se você vive uma vida de paz, essa paz que está em você, ela tem que ser transferida para outro. Um dia, Jesus, ele veio e te reconciliou com Ele. Amém? Te reconciliou com Deus. Para quê? Para que nós agora pudéssemos também exercer esse ministério de quê? Da reconciliação. Olha lá, versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo,
não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem de quê? Da reconciliação. O grande problema que acontece é que eu sei que eu era ruim, mas aí Deus me perdoou, Deus me reconciliou, eu estou em Cristo Jesus, mas agora eu não posso ajudar o outro a se reconciliar, porque o outro é ruim também, mas eu também era. Não, querido, Deus me deu esse ministério hoje, de trazer pessoas, de fazer com que pessoas experimentem dessa paz, de fazer com que pessoas experimentem dessa graça maravilhosa. Aí ele continua, versículo 20: portanto somos o quê? Embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. O que é um embaixador? É um representante de uma nação em determinado lugar. Tem embaixadores do Brasil espalhados em quase todos, e pode ser que deixe de estar em alguns. Mas um embaixador é um representante legal de uma nação dentro de outra nação. Jesus um dia falou assim: eu te fiz filho, e hoje você vai ser o meu representante legal, aonde quer que você esteja. Então aonde você chegar, você é um embaixador de Cristo, você é um representante legal, porque foi dada essa autoridade para você, um representante legal do reino de Deus, aonde quer que você se instale. Olha a sua e a minha responsabilidade. E o que um embaixador faz em determinada nação? O que aquele representante ele faz? Ele está ali para resolver os problemas relacionados àquela nação. Então tudo que acontecer, você tem poder e autoridade para resolver, porque você é um embaixador de Cristo. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Querido, que fica para nós aqui nessa manhã, ainda bem que Abigail não comprou a briga, porque tem gente comprando briga um do outro aí. Para com isso. Não, compra a briga. Deixa eu te falar uma coisa, se você quer brigar com alguém, briga com o diabo, porque ali a vitória sua já é certa. Entendeu como é que é? A Bíblia vai dizer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Se você quer brigar com alguém, quer discutir com alguém, vai para cima do diabo, porque ali você já ganhou. Querido, nós não somos inimigos. Eu não sou inimigo de ninguém, você não é inimigo de ninguém, pelo contrário. Nós somos ajudadores. Nós fazemos com que o reino de Deus avance. Não jogue mais álcool não, querido. Jogue água para acabar com as discussões. Não pega álcool também e coloca na garrafa d'água para enganar o irmão não, tá? Joga água. O que deve reinar entre nós é o amor e o perdão, é a reconciliação. Querido, eu amo essa história de Abigail, porque Abigail, ela deixou o marido dela de lado, porque ela sabia que as atitudes dele eram atitudes erradas, e ela tomou a decisão certa. Ela evitou uma tragédia, homens sendo mortos ao fio da espada. Ela não permitiu, querido, que uma atitude tola causasse uma tragédia gigantesca. Ela não permitiu, portadora da graça. Eu consigo te amar e eu consigo te perdoar, talvez não com meu amor, mas com o amor de Cristo que habita em mim. Fala assim: o professor da graça mora dentro de mim. Quem é o portador? Quem é o professor da graça? O Espírito Santo. E ele está aí todos os dias, te ajudando, te ensinando a ser uma pessoa melhor, por mais que seja difícil em determinados momentos, não é, querido? Meu Deus do céu, tem dia que você fala assim: ô Senhor, né? Eu vi um fogo esses dias, eu até coloquei ele lá, achei muito engraçado. A gente não briga com ninguém, mas é cada suspiro que a gente dá, para não falar algumas coisas, né? Mas é isso mesmo, é dar um suspiro, respirar fundo e falar assim: não, eu sou um portador da graça.
eu sou um pacificador. Eu não sou o promotor da guerra, eu sou o promotor da paz. Amém? Então eu queria que os promotores da paz se colocassem de pé nessa manhã. Aleluia. Chama o pessoal do louvor aqui, vamos adorar. Aleluia. Flávio, bom te ver, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida, tá? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Olha para esse irmão bonito aí, querido. Mas não mente não, fala a verdade. Fala assim, conta comigo, irmão. Irmão bonito, né? Esse irmão é bonito, né? Fala com ele assim, ó, por mais que eu tenha errado contigo, fala, eu não quero errar mais. Por mais que eu tenha falhado contigo em alguma ocasião, eu não quero falhar mais. É assim, querido. É assim que o reino vai avançando, com amor, com perdão, com reconciliação, com promoção da paz. Esse é o nosso Deus, Deus de amor, Deus que não levou em conta as nossas falhas, os nossos erros. E olha que temos muitos, meu Deus. Que nessa manhã seja uma manhã em que possamos sair daqui como pacificadores. Oh, Jesus. Feche seus olhos, querido. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Deixa a glória de Deus se manifestar através da sua vida. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobram o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, lugar secreto, só Tua graça me basta. Aleluia. Só um minutinho. Todas as vezes que nós, em determinada discussão, em determinada situação, queremos impor a nossa verdade, querido, o resultado é desastroso. Eu me lembro de algumas ocasiões, sempre que eu tentei, baseado no grito, baseado em impor a mim, não, porque tem que ser assim, impor autoridade, eu sempre saí perdendo. Sempre saí perdendo. E eu aprendi com os erros. Eu aprendi que muitas vezes nós vamos ter que sair como errado. Ah, mas você está certo, e daí? E daí? E daí, querido? Jesus também não tinha culpa nenhuma, Jesus não tinha pecado nenhum, ele decidiu ir. Ele não abriu a boca, ele não reclamou. Então quantas vezes a gente quer, insistir e quer impor a nossa autoridade, muitas vezes, impor aquela situação para sair como certo. Não, faça isso não. Faça como Abigail fez.
coração de Cristo, querido. Só que muitas vezes nós não permitimos que esse coração, de fato, ele esteja ativo 24 horas por dia, né? Isso eu estou falando de relacionamento entre marido e mulher, entre mãe e filho, entre ovelha e pastor, entre amigos, enfim, patrão e empregado, todas as esferas da nossa vida. Possamos entender isso de uma vez por todas, queridos. Oh, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu. Mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim.